Olá, telespectador. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. Convenhamos, desde o início dos jogos, jogo de zumbi é o que não falta no mundo. E como os jogos têm muitos anos de história para contar, não é difícil de imaginar os monstros e aberrações que enfrentamos nesse gênero. Indo desde animais mutantes, mortos infectados por aliens e gente mofada? Por que não, né? O problema é que em vários desses jogos, nós não encontramos apenas zumbis normais, nós encontramos coisas muito piores do que a gente espera. E muitas das vezes, monstros que fazem a gente se questionar o porquê a gente continua jogando essa coisa. Alguns, por exemplo, só de aparecer no canto da tela faz a nossa calça ir de branco para marrom em um instante. E sim, são justamente esses que eu separei pra gente hoje. Então senta na cadeira que hoje você vai conhecer 7 dos zumbis mais sinistros que você pode encontrar no mundo dos jogos. Número 1. Voláteis. Se é pra começar com os piores, então por que não começar falando de um dos mais casca-grossa que eu conheço, né? Pois bem, acho que todos aqui já devem conhecer Dying Light, certo? Sabe, um dos melhores jogos de zumbi feitos até hoje, que tem um espaço no meu coraçãozinho cheio de colesterol. É aconchegante, eu juro. O nosso querido jogo de parkour e zumbis não tem muitos zumbis diferentes, confesso, mas os poucos que tem merecem aplausos. E dentre eles, nós temos o que mais se destaca, que são os voláteis. Um tipo único de zumbi que só aparece de noite e é fraco contra a luz do sol e lanternas UV que você pode usar para escapar. O que mais assusta nesse zumbi, além de sua apresentação e aparência? Bem, não basta que ele seja incrivelmente forte e ágil e que ele não tenha problemas em cair de 3 andares sem sentir nada, né? Ele também consegue te perseguir fazendo parkour. E muitas das vezes ele costuma ser até mais rápido do que você se você demole. Ele é um caso complicado e que todo mundo tenta evitar de noite, já que se ele te ver, bicho, vixe, você pode se esconder até debaixo da terra, que eu acho que é capaz dele te encontrar. Olá, Marilene. Não é à toa que a missão mais assustadora tem esses caras. E se você ainda não correu nesse corredor, rapaz, você ainda não conhece o que é desespero de verdade. Tendo dito isso, sem dúvidas um zumbi digníssimo de entrar nessa lista. Então vamos pro segundo, né? 2. Necromorphos. Aqui nós temos um que não é tão casca grossa e forte assim que nem um volátil. Mas por que ele tá na lista então? Pois é, né? O que o volátil tem de força, esse daqui tem de ser feio, bicho. Que misericórdia! Ô bicho horroroso! Como esperado de uma das melhores e mais famosas franquias de jogos de terror do mundo, Dead Space tem criaturas que fazem geral tremer na base muito fácil. Seja pela dificuldade ou só da aparência mesmo. E sim, esse cara ele tava jogando Dead Space 2 pra quem não sabe. Eu não vou me aprofundar muito nos vários tipos de necromorfos que tem dentro do jogo, mas só vendo a aparência dos normais, muita gente já joga o jogo pensando: rapaz, agora a parte difícil passou, pior do que isso não fica, impossível. E eu te digo, meu camaradinha, o jogo pode parecer terrível e assustador agora, mas confie em mim, ele vai ficar muito pior. O que mais assusta neles, sem dúvida, é a aparência, mas eu confesso que sua biologia não fica nem um pouco atrás sobre ser perturbadora. Eles vieram de uma raça alienígena do espaço, e que usa os corpos tanto de pessoas vivas quanto mortas para depositar os seus ovos e parasitas. E o resultado disso é essa aberração que você tá vendo aí. Por mais que pareça que já esteja ruim o suficiente, tem um detalhe interessante que torna eles ainda mais perturbadores, que é que eles não morrem. Se você atirar na cabeça ou no peito deles, nada acontece, é como se eles não sentissem de fato. Sendo que a única maneira eficaz de matar essas criaturas seja por meio ou de empalamento ou se você arrancar os seus membros fora. Agora, como você vai fazer isso com uma pistolinha, eu não sei, não quero saber. Se vira porque eu quero distância dessas coisas aí. Enfim, vamos pro próximo, né? Até porque eu acho que Dead Space já tá ficando manjado aqui no canal já, então talvez se eu falasse mais de Resident Evil. 3. Tormented Souls. Tá aí um jogo que eu zerei, achei muito bom e eu nunca vi ninguém falando sobre. Inspirado nos clássicos do survival horror como Resident Evil, Tormented Souls leva a gente a descobrir o mistério por trás de um culto macabro, que tenta por sua vez ressuscitar os mortos e trazer um deus maligno de volta à vida. Agora, vamos concordar com um negócio aqui. É inegável que o que mais chama atenção nesse jogo são os designs dos monstros.
Eles parecem uma mistura de zumbi com jogos mortais, de certa forma. É algo que eu achei incrível, pessoalmente falando. Mas dentre tantos inimigos, é claro que eu resolvi pegar o pior pra pôr nessa lista, né? E pois bem, o que eu escolhi não foi nada mais, nada menos do que o próprio deus maligno desse jogo. Que misericórdia, o bicho é feio, mano. Ele é como se fosse um coração que cresceu muito, virando um ser vivo por conta própria no processo, tendo até 2 cabeças, tentáculos que saem de sua boca e braços que ficam crucificados em uma cruz. Resolvi colocar esse jogo aqui, pois eu não vejo quase ninguém falando sobre ele, mesmo ele sendo muito bom. E por mais que eu ache o design dos outros mortos-vivos tão interessantes quanto a desse boss, e mesmo contando que eu achei a boss fight dele meio broxante, eu resolvi colocar ele aqui, pois o contexto da história salva ele facinho disso. Pois além de ele ter uma aparência grotesca e insana, claro, ele tem todo um envolvimento com religião, crenças e esse tipo de coisa, que eu pessoalmente tenho bastante medo, pra ser sincero. Enfim, ele infelizmente não tem um nome próprio até onde eu procurei, então eu só chamei ele de Deus Maligno do Tormented Souls mesmo, porque fica mais fácil. Não há muito o que dizer dele além de que ele é feio pra danar. Além de que eu tenho quase certeza absoluta que ele ficou desse jeito porque ele não deixou o gostei no vídeo. Então aproveita e se inscreve, hein? Fica a dica pra você não ficar igual a ele. Mas brincadeiras da parte, testa esse jogo, mano. Ele lembra muito os Resident Evil antigos. E se você gosta dessas pérolas antigas, dá uma chance, cara. Você vai amar esse jogo. 4. Margaret. Bem, se eu já comentei de Resident Evil, por que não unir o útil ao agradável e falar dela agora, não é mesmo? Sendo uma das franquias de terror mais antigas e com mais história até hoje para ser contada, Resident Evil tem um catálogo enorme de criaturas bizarras e perturbadoras. Tantas que chega a ser até difícil escolher uma apenas para essa lista. Mas além dos diversos traumas de infância, como Nemesis, Regenerator e Dr. Salvador, eu escolhi a Margaret por alguns motivos específicos. Primeiro, eu tô ficando velho, mano. E esses caras também. Então eu acho que ninguém mais liga pra essas relíquias do mundo antigo. Isso me deixa meio triste. Segundo, eu acho que as pessoas de hoje em dia estão mais interessadas em Resident Evil 7. E se bobear, a molecada conhece até mais o 7 do que os antigos. E se for olhar que muita gente que assiste vídeo no YouTube o dia inteiro é desempregado, e certamente é criança, mais views pra mim, né? E terceiro, o meu PC ele não roda os remakes. E pra piorar, nem dinheiro eu tenho pra comprar eles, então mais triste eu fico ainda. Mas enfim, essa mulher, entre aspas, que parece mais a mãe da menina do Exorcista, tá nessa lista não é à toa. Todo mundo que passou por ela sofreu horrores. Não só por ela ser meio difícil, mas porque só de olhar pra ela, nossa mira fica tremendo que chega a parecer que tem um parxo. E eu não vou negar que ela foi uma surpresa incrivelmente desagradável pra mim quando eu joguei. Porque quem jogou a primeira parte, onde a gente enfrenta o pai da família Bakers, a gente não espera muito que dá para as coisas piorar. Ah, meu amigo, mas eu te digo que piora. E piora muito. Eu, por exemplo, no início não dava nada pra essa moça. Eu achava que ela era só mais uma véia surtada de jogo de terror. Mas quando eu fui lutar com ela, eu descobri que ela era uma véia surtada de jogo de terror do Exorcista. Cara, a coisa é tenebrosa, mano. Ela tem um negócio com insetos que se você tem fobia, você vai passar mal nessa parte. Não basta você ficar ouvindo as patinhas dos bichinhos, ela ainda fica com os braços tudo esticado, cara. Ela começa a andar pelas paredes de 4 e a entrar nos buracos da casa igual um bicho, aranha. Nossa, que coisa horrorosa. E eu nem cheguei na parte então, eu tenho dó do marido dela. 5. Rei dos Ratos. Lembra dos fungos que eu tinha falado no início, né? Então, se você gosta de jogos de zumbi, você já deve estar bem familiarizado com essa obra-prima que é The Last of Us, certo? Nele, nós temos um tipo de zumbi diferente e interessante, que nós chamamos de clickers, que é um zumbi normal do jogo, que por si só já passa um cagaço terrível. Não só por eles serem fortes, mas principalmente pelos sons que eles fazem. Bem, confesso que eu nunca tive o prazer de jogar The Last of Us, tanto um quanto o 2. E por mais que eu ache que o primeiro é uma obra-prima, o zumbi que eu tô falando se encontra no segundo título da franquia, que eu não acho tão perfeito quanto o primeiro, mas continua bom até. Enfim, os clickers são um tipo de zumbi diferente, eu diria. Diferentemente da maioria dos zumbis que o
pessoal cria usando um vírus para reanimar o corpo, os clickers são pessoas controladas por um fungo Cordyceps que existe na vida real e que faz as formigas e insetos virarem verdadeiros zumbis de verdade, os controlando mesmo depois de mortos. Porque assim como na vida real, o fungo vai crescendo na pessoa. Isso vai piorando a infecção no hospedeiro, fazendo ele ir de um simples humano infectado a... bem, essa aberração aí. Isso vai indo até o fungo finalmente desistir do hospedeiro, por ele ter danos corporais tão severos que chega ao ponto do corpo não funcionar direito mais, fazendo assim com que o hospedeiro não consiga mais espalhar a infecção corretamente. Então o que é que o fungo faz? Ele mata o hospedeiro e por meio de seu corpo libera esporos no ar para infectar quem passar por perto. Mas dentre todos, existe um zumbi que passou além do prazo de validade. E esse é o Rei dos Ratos, que até agora se mostra como o pico que a infecção conseguiu chegar até hoje. Diferentemente dos clickers normais, o fungo do Rei dos Ratos, ao invés de matar o seu hospedeiro, ele de alguma forma conseguiu começar a se fundir com os cadáveres de outros infectados, formando essa criatura amórfica e grotesca no jogo. Protagonizando uma das partes mais tensas da parte 2 de The Last of Us, nós enfrentamos o pior que essa infecção pode nos proporcionar. E se você já jogou, não esquece de comentar aí embaixo se essa parte é realmente tensa mesmo. Até porque até eu ter um PlayStation 5 para jogar isso, eu acho que a gente vai estar no PlayStation 7. E o Kratos é capaz de ter desafiado Jesus ainda. 6. Laura, The Evil Within. Ok. Eu sei que vai ter uns nerdola falando: ai, mas a Laura não é um zumbi, ela tá mais pra um fantasma, um espírito da mente perturbada. Ó, cala sua boca, mano. Até porque se isso é considerado zumbi hoje em dia, se você falar que a Laura não é, eu vou aí na sua casa puxar seu pé de noite, irmão. Enfim, sim, eu confesso, eu tenho que zerar o The Evil Within 1 e 2 ainda. Eu tenho eles na Epic, então eu não tenho desculpa pra jogar, né? Mas enfim. The Evil Within, sendo um dos verdadeiros jogos que realmente causam cagaço, tem como um dos antagonistas a Laura, que é só um dos monstros mais, assim, sinistros que eu já vi até hoje. E acredite quando eu digo que mulher dá mais medo do que homem, mano. E eu tenho provas, e a Laura é uma delas. Como se não bastasse o design dela ser tenebroso por si só e parecer que ela saiu do filme do Grito, essa bosta consegue ser uma dor o jogo inteiro pra gente, porque vira e mexe ela tá aparecendo pra nós. E como se não bastasse o meu medo de mulher que anda pelas paredes, ela consegue teleportar. E ela teleporta das nossas balas, inclusive, então... agora é do caralho mesmo, né? Ela é um boss extraordinário, eu diria, sendo um monstro muito forte. Tanto que a maioria das vezes a melhor opção é fugir dela mesmo quando dá. Já que não vale a pena gastar tanta munição nela assim, já que boa parte vai ser desperdiçada no chão. Não preciso comentar muito além disso pra te convencer. Até porque é só você olhar pra cara dela que você vai ver que a aparência dela fala por si só pra entrar nessa lista, cara. Então pra não deixar a parte dela tão vazia, aqui vai uma dica pra você levar quando você for lutar com ela e pra você carregar pra vida também. Se a sua mulher começar a agir de um jeito estranho e começar por algum motivo a andar pelas paredes, taca fogo nela, mano. Não hesita. Pode ir por minha conta, pois de acordo com as minhas vivências, se funcionou com a Margaret e com a Laura, talvez não seja coincidência, né? 7. Guerra Mundial Z. Pois bem, aqui chegamos ao fim da lista, né? O último participante. E sim, eu sei que eles não são bem de um jogo exatamente, já que Guerra Mundial Z veio mais do filme mesmo. Mas como tem um jogo deles próprios, eu tive que colocar eles aqui, né? Porque convenhamos, a infecção desse filme não é brincadeira. Como o material de origem do jogo vem mais do filme mesmo, eu vou comentar mais sobre o filme. Que ó, meu amigo, que filmão, hein? Exagerado pra porra, inclusive, mano. Parece uma mistura de Velozes e Furiosos com uns presuntão correndo por aí. Não basta os protagonistas sobreviverem boa parte por sorte e roteiro, até porque, convenhamos, né, é quase impossível sobreviver a esse filme. Os zumbis, vixe, é embaçado, mano. Os bichinhos é sinistro. Parece que eles correm mais do que o cameraman do Usain Bolt. Olha, vamos por partes do porquê que esses zumbis são tão terríveis de lidar assim. Primeiro, eles correm. E eles correm muito. E a maioria das pessoas perde a corrida com esses caras facinho, mano. Aquele seu amigo gordinho do McDonald's, churrasco fácil pra eles, mano. Já era. Se você tiver muito medo deles, você já morreu também, porque não dá pra correr direito com as calças todas cagadas. Segundo, eles são vorazes, irmão.
Não tem nada pior do que o zumbi que corre, e pior do que isso, zumbi que corre e não tem medo de tropeçar, quebrar um joelho, sabe? Aquela frase antiga. Eu já tô morto, por que eu vou ficar me importando? Isso é terrível, mano. Porque mesmo que você corra desesperado pra continuar vivo, eles parecem que estão mais desesperados do que você pra te morder. Terceiro, uma simples mordida e BAM! Você tem 12 segundos para pensar sobre as suas escolhas na vida, que nem tempo para dar tchau para sua família você vai ter. Porque sim, o vírus controla a pessoa com apenas 12 segundos depois de entrar na corrente sanguínea, o que é algo terrível, não acha? E quarto, que eu acho o pior, é a velocidade que esse vírus se espalha, cara. Sendo apenas 12 segundos o suficiente para uma pessoa virar um zumbi e começar a contagiar outras pessoas, é muito fácil uma pessoa infectar uma multidão inteira sozinha em poucos minutos. E não é à toa que o mundo quase acabou com esse filme, se eu bem me lembro. Enfim, a princípio eles não parecem ser grande coisa. Se você for olhar a aparência deles, eu concordo, é um zumbi normal. Mas vendo o quanto esse vírus virou uma praga no filme e as coisas absurdas que esses zumbis conseguem fazer, como por exemplo, se amontoar o suficiente para poder escalar um muro gigante, ou se escalar o suficiente para atingir um helicóptero no ar, nem se a gente fugir pro teto da nossa casa a gente tá a salvo deles. E se você não acha eles grande coisa ainda, só pensa no seguinte: você consegue pensar o estrago que seria se um desses bichinhos aí fosse solto na rua fora? Ou pior, em uma rua que tenha bastante gente? Pois bem, não é? Eu não dou uma hora pro lugar ficar lotado de zumbi. Pois bem, eu acho que já tá na hora de acabar o vídeo, né? Senão ele vai ficar muito longo de qualquer jeito. Enfim, mais uma lista feita e eu agradeço por você ver até aqui. Não se esqueça de comentar o que você quer ver aqui e de se inscrever também. Como sempre, eu te desejo uma ótima noite de sono, meu chapinha. Pois vendo esse tipo de conteúdo que você vê, você pode acabar precisando.